Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Me salvou. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Já faz algumas semanas que eu não estava fazendo o nosso culto, né? Mas hoje estou aqui novamente. Espero que vocês estejam assistindo, estejam gostando, tá? Muito bom a gente poder se reunir, né? Quem sabe algum dia, né, logo a gente já esteja indo na igreja, fazendo nossos cultos presenciais, né? Na igreja, louvando a Deus juntos, pessoalmente. E a cada momento nós precisamos andar na presença de Jesus. Sim, nós precisamos andar na presença de Jesus, porque essa presença de Jesus é que agrada a Deus, quando a gente anda fazendo aquilo que Jesus fez. Ele é nosso melhor exemplo para poder vivermos uma vida de acordo com a vontade de Deus. Deus criou o mundo inteiro, para mim e para você, morarmos, mas para adorarmos, para glorificarmos. O que é isso, tio? A gente fazer que Ele possa ficar feliz, né? Então vamos cantar para Ele ficar feliz? A cada momento, andando na presença de Jesus. A cada momento, andando na presença de Jesus. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao acordar. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao acordar. E andando pelo caminho, e andando pelo caminho. Ha, ha, ha. Aleluia, ha, 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 glória a Deus, vamos lá, ha, 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 aleluia, ha, 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 glória a Deus. Vou pedir para alguém aqui segurar o cartaz para mim. Você quer segurar, Vitor? Vem aqui, Vitor, segura aqui, ó. Hoje nós temos um amigo, Vitor, que vai estar aqui nos ajudando. Segura de um lado, segura do outro, assim, tá? Bem paradinho, tá? Aqui há duas pessoas que podem vir aqui para fazer o gesto junto comigo. Vem, Gui. O Gui vai vir, vai fazer igual o papai, tá? Vem a Lelê. A Bianca vai vir também, não? Tá bom. Então, solta a mão. É assim, ó. Vamos cantar junto, tá? Vocês façam aí também na sua casa, tá? Assim, ó. A cada momento, andando na presença de Jesus. A cada momento, andando na presença de Jesus. Ao sentar, senta aqui. Ao levantar, ao dormir, ao acordar, ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao levantar, e andando pelo caminho, e andando pelo caminho. Assim, ó, e ha, 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 aleluia, ha, 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 glória a Deus. Do outro lado, ha, 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 aleluia, ha, 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 glória a Deus. Agora bem rápido. A cada momento, andando na presença de Jesus. A cada momento, andando na presença de Jesus. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao acordar. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao acordar. E andando pelo caminho, e andando pelo caminho. Ha, 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 aleluia, ha, 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 glória a Deus. Ha, 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 aleluia, ha, 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 glória a Deus. Aê, obrigado. Senta lá no lugar. Como é bom a gente louvar e cantar na presença de Deus. Deus está aqui, Deus está aí. E Jesus pode estar no seu coração. Se você já tomou uma decisão para pedir para Jesus perdão dos seus pecados, convidou Ele para entrar no seu coração, Ele está no seu coração. Ele te dá alegria, alegria de viver, alegria de se relacionar com as pessoas, de falar do amor de Deus para as pessoas. E já pensou, se eu tivesse condição de falar assim com uma pedra, para ela virar um pão? Você acreditaria que eu falasse assim, ó, vou falar para essa pedra virar um pão? Você acreditaria em mim? Você acreditaria? Eu tenho poder, vou fazer essa pedra. Come agora esse pão de pedra. Será que você comeria? Acho que você não acreditaria. Mas existe alguém que criou todas as coisas, que fez todas as coisas, que tem um poder muito grande. Vamos ver quem é? Está aqui na Bíblia. A Bíblia, ela vai dizer, o que é a Bíblia? Você já ouviu falar desse nome Bíblia? A Bíblia são vários livros que estão dentro de um livro só. São livros pequenos que estão dentro de um livro grande. Por isso que ele tem muitas folhas, né?
Deve demorar um tempão para ler, né? Então, mas quando a gente lê um pouquinho cada dia, a gente consegue. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Foi ela que Deus deixou para que possamos aprender sobre como agradar a Deus. Se você é filho de Deus, você precisa ler a Bíblia para você aprender. Tem muitas histórias legais que você aprende para você fazer as coisas que deixam Deus feliz. Aqui na Bíblia, no livro de Lucas, que é no Novo Testamento, que é quando Jesus já tinha nascido e vivido, diz assim, Lucas 5, versículo 24, diz assim, mas para que saibais que o Filho do Homem, quem é esse Filho do Homem? Jesus. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. E está dizendo o que aqui? Que Jesus tem poder para perdoar pecados. Jesus, perdoar pecados. Quando a gente faz uma coisa errada, a gente pede perdão para a mamãe e para o papai. Mas quando a gente faz coisa errada, que desagrada a Deus, a gente tem que pedir perdão para Deus. Né? Quando a gente desobedece o papai e a mamãe, a gente também está desobedecendo a Deus. A gente tem que pedir perdão para a mamãe e para Deus. Né? E aí ele perdoa o nosso pecado. Né? Nosso coração vai ficar limpinho. Vou ler aqui o versículo no cartaz. E vocês vão ler comigo. Tá aqui, Lucas, vamos ler comigo? Lucas 5, 24. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Lucas 5, 24. Agora nós vamos fazer assim, lembra do volume? Quando eu estiver aqui, o volume está igual. Quando eu abaixar, tem que falar bem baixinho. Quando eu levantar, tem que falar bem altão. Combinado? Certinho? Então vamos lá. Lucas 5, 24. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Bem alto, não estou ouvindo. Vamos lá de novo. Lucas 5, 24. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Lucas 5, 24. Aí, agora, vamos de novo? Mais uma? Então fala junto, Lucas 5, 24. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade de perdoar pecados. Lucas 5, 24. Já sabe falar? Vamos lá. Lucas 5, 24. Mas que saibais que o Filho tem sobre a terra autoridade para perdoar. Isso, parabéns! Muito bem. Mas calma aí. Oi, tio, você não me chamou? Quem está falando comigo? Tio! Quem está falando comigo? O Juquinha ali. O Juquinha. Você não me chamou. Você não me chamou para orar. Juquinha, desculpa, Juquinha. Eu esqueci de te chamar para orar. Vamos orar com o Juquinha? Vamos? Depois ele vai aí no seu colo. Depois, tá bom? Agora ele vai orar. Vamos orar, Juquinha? Vamos. Eu gosto de orar. Vocês gostam de orar? Eu gosto de orar. Então vamos orar, Orar é falar com Deus. Quando a gente fala com Deus, no nosso coração a gente fala com Deus. Vamos orar? Vamos orar. Vamos lá. Fecha os olhos, fecha o olho, Juquinha. Fecha o olho todo mundo. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, pela nossa saúde, por o Senhor nos amar tanto. Abençoe o nosso culto que fazemos para o Senhor. Que possamos aprender muitas coisas importantes para a nossa vida. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Aí sim, obrigado, tio. É muito bom orar. É muito bom orar, tá? Então vamos lá. Senta aqui para eu contar a história. Tá bom. Depois você vai lá no colo do Guilherme, tá bom? Que ele tá querendo brincar com você. Depois, tá? Aqui. Então, vamos lá.
Então nós sabemos que eu não consigo transformar a pedra em pão, mas Deus, Jesus, Ele tem poder para fazer todas as coisas, e Ele tem poder para perdoar pecados. Agora, calma aí, deixa eu pegar aqui a nossa história de hoje. É a nossa última história dessa lição aqui, ó. É a nossa última história dessa lição. Jesus, meu Salvador e amigo. É uma edição da APEC. Ela tem 5 lições evangelísticas para crianças de 5 a 12 anos. Você encontra no site da APEC, www.apec.com.br. Entra lá, você vai ter essas lições, essas histórias, lições bíblicas para você contar na sua igreja. Então vamos lá. Vem aqui, deixa eu ver. Vem aqui, Letícia, de novo. Conforme. Ó. Alguns homens ficaram se perguntando: por que essa multidão? Por que todo mundo está aqui? Essa aglomeração, vamos lá ver o que é. Esses homens eram o quê? Os fariseus, os escribas, os saduceus. Quem são esses, tios? Eram mestres da lei. Eram pessoas que ficavam cuidando da igreja naquela época, no Antigo Testamento. Eles cuidavam da igreja, eles seguiam as regras de Deus e também as regras judias, do povo de Deus, as regras dos judeus. Só que eles faziam o quê? Muitas vezes eles queriam fazer as regras e eles se sentiam como que eram as melhores pessoas que existiam no mundo, E eles ficavam orgulhosos por eles fazerem aquelas coisas, por eles agirem assim, e achavam que eles eram melhores do que todos. Sabe o que aconteceu? E isso distanciava eles de Deus, porque Deus não queria que ninguém fosse melhor do que ninguém, queria que as pessoas fizessem as coisas sem querer ser melhor do que ninguém, mas sim por gratidão a Deus. E aí o que acontece? Eles viram que Jesus estava ali, e ele estava lá na cidade de Cafarnaum. Como que é o nome da cidade? Cafarnaum. Fica no norte, na parte mais alta ali do Mar da Galileia. Fica na parte alta do Mar da Galileia, onde que Jesus teve uma tempestade, que ele falou para acalmar a tempestade. Lembra dessa história? Onde que até ele andou sobre as águas. Aquele ali foi o local que Jesus ficou morando por algum tempo, na cidade de Cafarnaum, no Mar da Galileia. E aí Jesus estava lá. E aí o que aconteceu? Lá onde que Jesus estava, lá perto, existia um homem paralítico. Quantos homens estavam lá? Um homem paralítico. E ele estava o quê? Ele estava... O que é um homem paralítico? Alguém que não consegue andar. Alguém que é paralítico, ele fica parado. Ele não consegue andar, ele não consegue se movimentar. Ele tinha um problema nas pernas, e não conseguia andar, não conseguia se locomover nos braços. Ele ficava totalmente parado. Sabe como que ele ficava? Numa cama. Ele ficava deitado numa cama e não podia fazer nada. Já pensou você ficar numa cama a vida inteira? Como seria ruim? Você não podia andar de bicicleta, você não podia andar de patins, você não podia correr, pular, fazer as coisas. Seria terrível. E esse homem, ele estava triste, porque ele via todo mundo fazendo as coisas e ele não podia fazer nada. Ele dependia que alguém desse comida, que alguém limpasse ele, que quando ele tomasse para tomar banho, como ele fazia para ir no banheiro? Ele tinha dificuldade para tudo. E o que acontece? Ele tinha 4... Quantos amigos que ele tinha? Vamos ver aqui quantos amigos que ele tinha. Ele tinha 4 amigos. Esse homem, ele tinha 4 amigos. E esses 4 amigos, eles sabiam que Jesus estava lá. E que ele tinha poder para curar o seu amigo paralítico. E o que eles fizeram? Eles falaram assim: vamos lá. Pode virar aqui a página. Os amigos dele, desse homem paralítico, pegaram a maca e foram levar até Jesus. Pegaram aquela maca, os quatro amigos dele, levaram ele, pegaram a maca e foram levando até onde estava Jesus. Aonde que estava Jesus? Jesus, ele estava em uma casa. Ele estava numa casa, Jesus estava numa casa. Olha a casinha que ele estava. Jesus estava numa casa. E lá tinha tantas pessoas que eles estavam dentro de uma casa cheio. E não tinha coronavírus, Eles podiam estar lá todo mundo junto. Algumas pessoas fora da casa, só ouvindo pela janela, pela porta, o que Jesus tinha para ensinar sobre Deus. Só que quando chegaram lá, o que eles fizeram? Eles conseguiram passar com aquela maca lá?
Não tinha espaço, eles pediam, dá licença, deixa eu passar. Todo mundo queria ver, não tinha muito espaço. Algumas pessoas davam espaço para eles passarem. Você sabia que existem pessoas até que às vezes nem davam espaço para ele passar. Existem pessoas que, às vezes a gente tem o que dentro do nosso coração? Pecado. Pecado é aquilo que nós pensamos, falamos e fazemos que desagradam a Deus. Às vezes a gente quer fazer as coisas só para nós, mas não quer fazer para os outros. A gente não quer ajudar, a gente quer fazer coisas que também não agradam a Deus. Aí o que acontece? Eles não conseguiam entrar naquela casa. O que eles fizeram? Um deles teve uma ideia. Qual foi essa ideia? Ele tinha visto uma escada. E eles foram subir naquela escada. Eles foram lá subir naquela escada. E eles foram subindo naquela escada para chegar lá em cima. E eles pensou assim, vamos subir na escada, vamos chegar lá no telhado da casa e vamos abrir um buraco. E esse buraco, a gente coloca o nosso amigo, abre esse buraco lá no telhado e faz ele descer. Aí o que acontece? Eles começaram a mexer. Imagine Jesus estava dentro, e você, imagina que você está com Jesus dentro de uma casa, você começa a ouvir um barulho no teto. Abrindo o teto, começando a entrar raios de luz do sol, e aí caem coisas, pedaços de barro, de palha, porque as casas eram um pouco feitas assim, os telhados. E aí o que acontece? Eles começam a ver os amigos desse paralítico, começaram a descer o seu amigo naquela maca. Pode virar. Eles abriram o buraco, olha lá o buraco. Eles abriram o buraco e depois eles começaram a descer aquele amigo até lá embaixo, até onde estava Jesus. Eles desceram e colocaram ele lá, aquele paralítico, de frente para Jesus. Jesus, ele viu o tamanho da fé daqueles homens, os amigos, e falou assim para os amigos daquele paralítico: os seus pecados estão perdoados. Jesus consegue saber o tamanho da sua fé. Jesus consegue saber quantos pecados você comete, mas ele não conta quantos pecados, porque a Bíblia fala que todos pecaram, então todas as pessoas são pecadoras. Não tem quem pecou mais, quem pecou menos para Jesus. Todos são pecadores e precisam do perdão de Jesus. E aí o que acontece? Jesus falou assim: olha, os seus pecados estão perdoados, por causa da fé deles, né, que Jesus podia curar. E os fariseus, aqueles mestres da lei, eles estavam lá, como que começaram a cochichar. Olha, como que ele consegue perdoar pecados? Ele está pensando que ele é Deus? Ele está pensando que ele é Deus? Que blasfêmia, que coisa feia. Eles estão falando, está achando. Isso é muito errado. Jesus sabia que eles estavam cochichando e falando que ele não podia fazer aquilo. Mas Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele pode fazer aquilo sim. E Jesus perguntou para eles: olha, é mais fácil perdoar pecados ou fazer esse homem paralítico voltar a andar? Provavelmente aqueles homens pensaram: ele não vai conseguir fazer aquele homem andar, então é mais difícil fazer o homem andar. Aí o que acontece? Jesus virou para aquele homem e falou: levanta e anda, pega a sua cama e leve para a sua casa. E aí o que aconteceu? Vira lá. Jesus chegou para ele e disse o quê? Jesus disse para aquele homem paralítico: levanta, pega a sua cama e vá para a sua casa. Aquele homem, será que aquele homem pensou que ele teria força, teria condição de levantar? Uma vida inteira sem andar? Aquele homem, pode virar a página, por favor? Isso. Sim, aquele homem acreditou, ele teve fé, ele acreditou que Jesus poderia fazê-lo andar. E ele começou a esticar a perna, esticar a outra, o braço, e começou a andar, começou a pular. E ele estava muito feliz. Ele pegou a cama dele, e a Bíblia fala que ele saiu glorificando a Deus, falando: Deus, aleluia, Deus é maravilhoso, Deus ele é muito poderoso, Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele começou a sair no meio daquela multidão, glorificando a Deus, e todas as pessoas ficaram admiradas pelo milagre que Jesus tinha feito, né? Só Jesus tem o poder para curar, para transformar, para dar nova vida e para perdoar os pecados.
Ele pode te oferecer perdão pelos seus pecados. Se você faz alguma coisa errada, se você já fez, se você ainda faz, Ele pode te perdoar. E Ele pode te ajudar a você a perdoar um amiguinho seu que ele fez coisas erradas com você, que deixou você triste. Ele pode fazer você também pedir, deixa eu perdoar ele. Tá bom? Vamos orar agora. Muito obrigado, Letícia. Vamos orar. Senhor Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu creio em Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos meus pecados. Só Ele tem poder para perdoar os meus pecados. Jesus Cristo, entra no meu coração. Eu quero viver contigo no céu. Em nome de Jesus, que oramos. Amém. Amém. Se você fez essa oração, hoje Jesus está no seu coração. E você faz parte da família de Deus. Você também é filho de Deus. Ó, que alegria! Muito bom, né? Fazer parte da família de Deus. Se você é filho de Deus, Deus é o seu Pai e você tem que obedecer a Deus. E como que você obedece a Deus? Aprendendo sobre as histórias da Bíblia, né? E a Bíblia, ela é a palavra de Deus, nos ensina a viver. Agora eu vou contar uma outra coisa. Olha aqui, já viram esse livro? Grande esse livro, né? Gostaram das histórias que tem aqui? Olha que histórias lindas que tem aqui, tá vendo? Quantas histórias, olha que histórias maravilhosas. Você já viu um livro assim, sem palavras? Um livro que não tem palavras. Como que eu vou saber as histórias se elas não têm palavras? Eu tenho que saber pelas cores. O que vocês lembram dessa cor aqui amarela? O que você vai lembrar dessa cor amarela? Do sol, Heloísa, muito bem. O sol é algo muito poderoso, ele está lá no alto, ele é muito maior do que o nosso planeta Terra, onde a gente vive, e ele fica lá, não tem nada segurando ele está flutuando no ar. Ele é muito pesado, né? Então o que acontece? Ele é muito poderoso, ele está muito longe e ele faz calor pra gente aqui, né? Então o sol, ele é muito poderoso, mas existe alguém que é muito mais poderoso que o sol, que é quem criou o sol, que é Deus. Deus criou os sols, a terra, a lua, as pessoas, os animais. Ele criou eu e você, né? E ele nos criou para cuidar de toda essa natureza. A Bíblia fala que ele é criador, que ele é amor, que ele é santo, que ele não tem pecado, que ele é eterno, que ele é imutável, que ele nunca muda, né? E que Deus nos ama. Em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que ele, né? Então ele amou todo mundo. Ele queria que a gente morasse com ele lá no céu, mas os seres humanos vieram lá pecar e nós ficamos, separados de Deus. Agora a gente não pode mais ficar aqui no céu com Deus. A gente está no pecado, porque quando a gente fala palavrão, quando a gente conta mentira, quando a gente desobedece, alguém fala, faz assim, e aí você faz outra coisa, você está desobedecendo, isso é pecado, né? E o pecado é tudo que nós pensamos, falamos e fazemos que não agrada a Deus. Quando você desobedece seus pais ou algum adulto, você está desobedecendo a Deus. É verdade, né? E a Bíblia fala em Romanos 3,23 que todos os pecaram, todas as pessoas pecaram e separados estão de Deus. Mas Deus queria que a gente ficasse separado de Deus? Não, nada disso. Ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz pelo meu e pelo seu pecado, né? Jesus foi pregado na cruz, colocaram pregos nas mãos de Jesus. Imagine quando a gente machuca o dedinho, a gente sente uma dor e fica lá terrível. Imagine furar com um prego desse tamanhozão assim, o seu punho, os seus pés, uma coroa de espinho colocou na cabeça de Jesus, furando a cabeça dele, batendo com chicote, né? Às vezes a gente apanha de chinelinho, mas de chicote nas costas, que cortava as costas de Jesus. A morte de Jesus foi muito triste, e ele morreu por causa do seu pecado, das coisas erradas que você faz. Cada coisa errada que você faz é como se você estivesse batendo em Jesus, você sabia? É triste ouvir isso, é triste saber disso, mas a gente pode lembrar disso e não cometer mais os pecados, e evitar de cometer. Jesus morreu pelos nossos pecados. Em 1 Coríntios 15, 3 e 4 diz: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Né? Então Jesus ficou morto? Não, ele ficou vida, para nos dar vida, para a gente também possa ter uma nova vida. A gente tinha uma vida no pecado, agora a gente tem uma vida com Jesus. Se você aceitou Jesus, hoje a sua vida não está mais assim. A sua vida está assim, com seus pecados perdoados. Mas
Você pode pecar aqui? Pode, mas não deve. Deus não quer que você peque. Pode acontecer que você peque, mas quando você pecar, você tem que pedir perdão para Deus e procurar não fazer o pecado de novo, tá? Aqui tem um versículo que diz em João 1,12, diz assim: mas a todos quanto receberam serão feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então todos aqueles que creem em Jesus pode ser filho de Deus. Todas as pessoas são filhos de Deus? Não, só as que creem em Jesus. Você creu em Jesus? Se você creu, é filho de Deus. Se você não creu ainda, você tem tempo ainda para pedir perdão para Jesus dos seus pecados e pedir para Ele entrar no seu coração. Quando a gente aceita Jesus, a gente vai viver aqui no pecado, aqui uma vida santa, uma vida de santidade, evitando pecar, fazer coisas erradas. O que lembra o verde? A natureza, as árvores, as plantas, elas estão sempre crescendo, né? Elas saem da terra e vão em direção ao céu. Elas vão crescendo muito alto, algumas árvores, né? E Deus quer que a gente cresça na sabedoria e conhecimento do nosso Senhor Jesus, né? E que nós possamos assim também sair do planeta Terra e ir de encontro a Deus lá no céu. Como que a gente faz para a gente crescer? Como as árvores, como as plantas? Lendo a Bíblia, obedecendo o que está na Bíblia, indo à igreja, que é onde os filhos de Deus frequentam, falando de Deus com seus amigos e orando. Orando é quando a gente fala com Deus. Quando a gente lê a Bíblia, Deus está falando comigo. Quando eu obedeço, né, estou obedecendo aquilo que Deus mandou. Quando eu vou à igreja, eu estou tendo comunhão com os meus irmãos. Eu estou ficando feliz com os meus irmãos, as pessoas que também aceitaram Jesus. E quando eu oro, eu estou falando com Deus. Eu posso falar várias coisas. Eu posso pedir perdão para Deus. Eu posso também orar por alguém que está passando uma necessidade, está com algum problema. E também eu posso agradecer a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Eu espero que vocês tenham gostado, né, de conhecer o livro Sem Palavras, de conhecer nossa lição bíblica de hoje, né, sobre os amigos que foram ajudar o paralítico e o que Jesus fez, né, perdoando seus pecados e curando ele da sua enfermidade, do seu problema físico que ele tem. Vamos orar para encerrar o nosso culto? Foi legal? Eu espero que sim. Tem uma música que é assim, ó. Jesus, vou fazer em libras. Jesus, meu amigo melhor. Jesus, meu amigo melhor. Jesus é o nosso Salvador. Jesus, meu amigo melhor. Melhor, melhor. Jesus, meu amigo melhor. Melhor, melhor. Jesus, meu amigo melhor. Essa música é a linguagem de surdos. Jesus, ele é o seu amigo melhor, ele é o meu amigo melhor. E você também pode ser um amigo melhor do seu amigo. Tá bom? Deus, me ajude a ser um amigo melhor. Eu posso falar do amor de Deus para os meus amigos. Em nome de Jesus, que oramos. Amém. Tchau, tchau. Até mais. Até o próximo culto.